Olá pessoal, tudo bem? Eu vou começar com a agenda 9, até porque foi aquele período que eu comentei com vocês lá no fórum sobre o conselho, né, na minha unidade, que impossibilitou a gente abrir a agenda, né? E se ficou alguma dúvida, é interessante essa aulinha que eu vou dar para vocês aqui, para que a gente possa sanar algumas dúvidas, né, que possam ter ficado. E lembrando, né, que essa reunião tem o objetivo de tirar a dúvida de vocês, mas eu tive que adiantá-la um pouquinho, tá? Eu tive um problema pessoal, estou adiantando ela, mas se vocês não estão participando dela, não tem nenhum tipo de problema, tá? Eu vou passar depois desse vídeo no YouTube, vocês vão poder assistir com calma e ainda se ficou algum resquício de dúvida, a gente tira elas no fórum, no Correio Tech, onde vocês acharem melhor, tá bom? Então, rapidamente, na reunião que a gente não teve, que vocês inclusive entregaram algumas atividades, eu notei que alguns alunos eles utilizaram um método chamado método construtor. Se vocês olharem na apostila, ele não entra muito em detalhe no método construtor, mas provavelmente vocês devem ter estudado por material externo, né? E houve ali alguns exercícios que vocês entregaram que tinha esse método construtor. Quando se usa o método construtor, a gente tem que passar todos os valores dos atributos que a gente criou dentro de uma classe como parâmetro. Eu crio um novo objeto e ele me obriga a passar todos os parâmetros para setar, para colocar valor em todos os atributos. Se caso você não usou um método construtor, não existe essa necessidade. Para setar valor, então, vocês têm os métodos de acesso de cada variável dentro da classe. Então, por exemplo, nome, idade, e entre outras informações. Você sempre vai criar essa variável e vai criar métodos de acesso. E a gente pode ter o set ou o get. Né? Set é para setar um valor e get é para pegar esse valor. Então, na apostila, ele mostra o que é uma classe, ele explica o que é a classe em PHP, ele mostra os atributos criados, né? Ele também vai incluir em um outro arquivo, né, o que foi feito, o que foi definido como uma classe, e nesse caso foi definido uma classe pessoa. Então, a partir do momento que você define uma classe, você pode usar aquela classe em qualquer outro arquivo PHP. Basta incluir a palavrinha include, que ele vai conseguir importar para a tua aplicação os conceitos usados na classe, os atributos, os métodos, né? Nota que esse exemplo ele mostra uma criação de um objeto. E por que a gente fala objeto, né? Essa variável P, ela é um objeto que pertence à classe pessoa. Quando você faz new pessoa, significa que aquele objeto vai pertencer à pessoa. Ok? E aí basta setar. O que é setar? Atribuir valor às variáveis. Nota que quando nós não temos método set, eu tenho que atribuir valores na variável de maneira direta, como vocês estão vendo aqui. Então é possível a gente criar um objeto e setar valores para cada atributo desse objeto. E depois ele mostra a exibição de um atributo setado. Então quando você manda um echo, você tem aqui a informação na tela do nome da pessoa, que seria Zeca, e depois você tem também concatenado o sobrenome, que seria Silva. Ok? Eu vi que nos exercícios vocês conseguiram, né? A maioria conseguiu fazer, não teve nenhum tipo de problema. Eu corrigi todos eles, né? Tá perfeito, ficou muito bom, viu? E aí a gente também tem um conceito de encapsulamento. O que é encapsular? É aqueles métodos que eu já me havia mencionado, que são os gets e sets. E para que usar isso? É uma forma de ter uma segurança em que a tua aplicação ela não vai atribuir um valor direto nas variáveis, como a gente tem aqui. Com métodos de acesso, você tem que passar pelo método para atribuir um valor àquela variável. Então, nota que se eu tenho um método, somente a partir desse método de set
que eu consigo atribuir valor. Isso evita com que no meu código eu tente alterar dados diretamente num atributo de uma classe, né? E porque por isso que chama encapsulamento, né? Para que eu chegue no valor atribuído a um atributo, eu preciso passar por métodos de acesso, e que no caso, para setar um valor, chama set e o nome do atributo. Agora, se fosse para pegar o valor, seria get e o nome do atributo. Então, ele dá um exemplo aqui. Nota que quando a gente cria métodos que são set e get, né, de acesso, de encapsulamento, você sempre vai denominar a variável como private, justamente para evitar que no decorrer do teu programa você venha aqui e atribua um valor que não é permitido. Então, não é permitido alterar essa variável diretamente. Beleza? Então, aqui tem um exemplo da função. Você tem uma função chamada setNome e você tem uma função getNome. Então, para cada atributo, você tem seus sets e seus gets, né? Você atribui e você pega. Se eu tiver 10 atributos, eu preciso fazer 10 conjuntinhos de set e get. É um padrão que a gente usa, né? E no PHP é chamado de função. Então, eu crio uma função de setar e crio uma função de pegar. E lembrando sempre que o atributo, né, a variável que representa um atributo da classe, ela é private, porque ela não pode ser acessada de maneira direta, sempre passando pelos métodos de acesso. Perfeito? Aí ele dá um exemplo, né, de como setar e como pegar esses valores. Então, na tela, vocês conseguem enxergar os valores sendo atribuídos. Mais um exemplo, certo? Nota que aqui também existe o this, né? Como eu não expliquei, eu vou explicar. O que significa o this? O this é para dizer que a variável que está dentro da classe, ou seja, o atributo, né, pertence a ela. Então, eu estou pegando o CPF desta classe que é física, ok? Então, dentro da classe física, eu tenho um atributo CPF e estou pegando ele por aqui, tá? Então, sempre que você se deparar com essa palavrinha this, lembra que eu estou mencionando o atributo pertencente àquela classe. Okay? Mais um exemplo da classe jurídica, mesmas ideias, né? Ok. Aqui um exemplo onde você usa, né, as duas classes, importa ela para o index e a partir da importação você seta valores e pega esses valores. Então é um exemplo de setar valor, pegar valor, né? Ok. Aqui nenhuma novidade também, né? O que tem de novidade aqui, na verdade, é o extends, né? Então vamos explicar o que é esse extends, aproveitando aqui. Quando uma classe ela é filha de outra classe, né? Então quer dizer que ela herda as características da classe pai, mãe e para a sua classe física. Então, quando eu falo de pessoa, eu podia estar falando de pessoas jurídicas, que são empresas, ou pessoas físicas, que são pessoas com CPF normal, né? Então, quando eu falo que extends alguém, significa que física, que a pessoa física, ela extende de uma classe pai e mãe chamada pessoa. Então, tudo que tem lá dentro de pessoa, como nome, idade, a física, a classe física também vai herdar essas características. Ok? Isso é uma regrinha que a gente sempre usa quando existe a herança, né? É um conceito em orientação a objetos chamado herança, onde a gente usa essa palavrinha extends. Okay? Claro que isso aqui não é exclusividade do PHP, tá? Na linguagem Java nós temos também essa parte. Ok? Então, física nota que ele está setando o nome do física, sendo que no física não tem nome, né? Da onde está vindo esse nome? Da classe pai e mãe aí, chamada pessoa. Interessante isso, né? Essa é uma representação chamada UML, tá? Uma diagrama de classe em UML, que representa que a classe que está em cima é uma classe que é pai, mãe, e as classes de baixo são classes que vão herdar as características de pessoa. Então eu posso afirmar que um professor
ele é uma pessoa. E um aluno, ele também é uma pessoa. Ou seja, existem dois atributos que se comunicam entre professor e aluno, que seria nome e CPF. Perfeito? Ok. Aqui uns exemplos, né, com extends, né, como eu já havia falado, que representa o desenho UML e que o código ficaria dessa maneira. Deixa eu ver se tem mais alguma novidade para falar para vocês. Então, basicamente é isso. Acho que vocês não tiveram nenhum tipo de problema, né? Lembrar que se aparecer nos exercícios a questão da herança, né, que é importante entender que o extend, a palavra extend, ele vai herdar as características da classe. O que significa isso? Herdar métodos e herdar atributos, tá? Dá uma revisada, se caso for necessário, na agenda 9. Vamos partir para a agenda 10 agora, que é a novidade nossa da reunião de hoje, né? Na agenda 10, ele apresenta para você um conceito de MVC, que chama Model View Controller. A trabalhar com Model View Controller é dividir em camadas a minha aplicação e, mais do que isso, é dizer que em cada camada existe recursos específicos. Por exemplo, eu posso ter uma camada de visualização, onde eu cuido das telas. Eu posso ter uma camada que representa uma base de dados. Então, por exemplo, se eu tenho uma base de dados cliente, funcionário, significa que eu preciso armazenar dados de cliente e funcionário. Então, na linguagem orientada a objeto, eu posso representar essas tabelas no banco de dados, e isso chama model, um modelo do que realmente eu vou trabalhar. E esse model, na verdade, são classes que representam dados, informações que vão para o banco de dados. Nem sempre, né? Às vezes essas informações elas não vão para o banco. Mas se você está comunicando a tua aplicação com uma base de dados, todas as tabelas, na verdade, elas viram um model, um modelo, onde vai ter seus atributos e seus métodos. E a parte de controller? A gente fala que o controller ele tem a regra de negócio da tua aplicação. Se existe algum cálculo específico, ou se uma página leva a outra e com base nisso eu vou tomar uma atitude, né? Vou verificar uma condição. Então, o controle é para controlar mesmo a tal aplicação. E aí vem a regra de negócio. Toda regra de negócio ela pode estar envolvida com o controller. Tá? Então, a apostila ela trata das diferenças entre visualização, as diferenças entre controles, modelos e banco de dados. Nota que o que eu falei procede nessa imagem. Você tem tabelas que são representadas por modelos, isso na orientação objeto, e você também, em PHP, inclusive, dá para a gente ter arquivos de controle, que vai validar, verificação, né? Só uma regra de negócio que a gente fala, né? E na visualização é onde o usuário ele vai fazer a requisição. Nota que quando eu falo de requisição, eu estou falando de a tag form, né, dentro do PHP, dentro do HTML, melhor dizendo, né, que se trata de HTML, onde através de um botão submissão de submit, numa tela HTML, eu envio as informações que o usuário digitou. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma tela de visualização, eu tenho uma tela que vai permitir com que o usuário insira informações e a partir do momento de submissão, ele vai enviar para o arquivo correto, o arquivo necessário para que toda a aplicação funcione. E com base nessas informações, a gente seta modelos, as informações, e acessa o banco de dados e, em base disso, além disso, né, na verdade, você tem ainda os controles que vão verificar regras de negócio. Por exemplo, né, se o usuário digitar uma idade menor que 18 anos, a gente pode não mandar para o banco. Ou então, não, se ele tem maior de 18 anos, a gente pode mandar para o banco. Então, toda essa regra, né, que vem de uma aplicação mais robusta, mais completa, ela é embutida dentro da orientação objeto através dos códigos, né? Então, o conceito MVC é o que é mais usado nas empresas hoje em dia. E já faz um bom tempo, inclusive, né? Justamente para você não misturar HTML, PHP, não misturar o que é regra de negócio com o que é visualização, não misturar o que é acesso a banco com outros detalhes da aplicação. Então, tem pacotes que a gente chama de frameworks, que trabalham já em camadas que a gente chama de MVC, Model View Controller. Então, ele meio que te obriga a trabalhar dessa maneira, e isso é muito vantajoso no ponto de vista de manutenção de código, tá?
Tudo bem? Acho que eu já expliquei basicamente o que é cada item desse, né? Ele vai falar. Inclusive, né, pessoal, existem alguns projetos, né, que são desenvolvidos usando metodologias, né? A gente fala de metodologias ágeis. A gente tem o Scrum, a gente tem o Kanban, né? A gente tem o XP, o XP. Então, dependendo da metodologia aplicada, ela reflete muito o que o sistema tem que ter e a orientação a objeto, ela realmente se encaixa nessas metodologias, né? Então, existem equipes de trabalho que estão focadas em trabalhar com o sistema voltado para a camada. Tá bom? E esse desenho, inclusive, essa imagem, ele ilustra como cada camada funciona, né? Você tem o view, você tem um controller, e aí existe um diálogo, né? Para tentar mostrar para vocês, assim, de uma forma lúdica, né? Como que funciona essa programação, tá? Então ele fala que uma classe usuário, por exemplo, né? Se a gente fosse pegar os elementos, né, do padrão MVC, você teria um arquivinho PHP que representa uma classe usuário. Aí na camada, né, de visualização, você poderia ter um PHP de CSS HTML, né? Por quê? Porque é a parte de view mesmo, né, da aplicação. Você pode ter algumas instâncias do usuário, né, e aí pode estar envolvido outros detalhes como regra de negócio, informações da instância, né, e tudo mais. Você pode também ter o slide show de fotos, então imagina que na tua aplicação eu tenho um local para armazenar imagens coletadas do banco e exibir elas através de banners rotativos e tudo mais, né? Então, olha que interessante, numa aplicação real, a gente tem um conjunto gigantesco de camadas e arquivos que eles vão se alocando nesses padrões, né? Classe fornecedor, gráfico de venda, página e assim vai, né? Tem vários arquivinhos que vão fornecer um subsídio aí, né? Beleza? Então, por exemplo, ó, a classe usuário, a camada modelo, né? Como a gente havia falado. O contato, lá, o que a gente comentou? Que seria a visualização, o view. A instância do usuário, um controller, regra de negócio, né? A gente poderia ter embutido aqui. Um slideshow é um view, é visualização. A classe fornecedor model. Tá vendo que segue sempre o mesmo padrão. Tudo que é gráfico, tudo que é visual, tudo que a gente chama de front-end, a gente vai encarar como view. Tudo que é arquivo representativo de classes que vão representar tabelas no banco é a classe modelo. E o controller, quando a gente tem algumas instâncias, né, como o caso de instância do usuário, onde eu vou ter uma regra de negócio. Perfeito? Aí tem uma explicação de cada item dele, que eu já havia explicado para vocês. Então, nesta agenda, o kernel que a gente fala, a ideia principal, né, a ideia central realmente é uma explicação teórica do que é o MVC. E claro, por que tem essa representação teórica? Porque a gente vai começar a fazer a programação em PHP. Agora vocês já estudaram o que é classe, como montar classe, os atributos, os métodos. Então agora a gente cria aplicações com esses conceitos e vai aplicar as camadas MVC, tá? Então, note que os exercícios vão ser voltados agora para desenvolvimento em PHP, onde vocês vão apresentar através de diretórios essas camadas e alocar cada arquivinho desse PHP na sua camada respectiva, ok? E quando houver a comunicação com a base de dados, né? Lembrar que as bases, ou melhor, a base, né? Normalmente é uma base, existem várias tabelas e essas tabelas são representadas via modelo. Então, como que eu represento o modelo? Dá uma olhada aqui no material, né? É criar uma classe, um public class, de acordo com a tabela, os atributos que vão ter na tabela, né? E basicamente é isso. Alguém poderia me perguntar, mas a gente começa a desenvolver o sistema pelo banco, primeiramente, depois vai pelo código, ou pelo código e depois do banco, né? Isso pode ser uma dúvida, até pelo fato de você representar o banco como classe e tudo mais. O que normalmente a gente vê é que o sistema ele é sempre construído através da ideia do que é a base de dados, do que você vai precisar armazenar
Existe matérias de banco, como modelo de entidade de relacionamento, explicação de cardinalidade, né? 1 para N, N para N, que provavelmente vocês já passaram aí no curso de vocês. E todas aquelas ideias, na verdade, elas são inseridas no projeto final. Então, a gente precisa ter uma base de dados para saber, por exemplo, como que a camada model vai ser aplicada no sistema. Então, em regra geral, faz-se o banco, cria-se o banco e depois a gente faz os modelos, as classes em PHP, ou dependendo da linguagem que você está usando, tá bom? Dificilmente você vai começar a fazer modelos no PHP se você não tiver uma base de dados, até porque você não vai saber o que você precisa armazenar, como que tem que ser armazenado. E claro que também tem que passar pela regra de negócio. O que é regra de negócio? A gente fala que é engenharia de software, dentro da parte de engenharia de software, entender como que a gente vai construir um sistema. E dentre as etapas de construção, nós temos um conceito de análise de sistemas, onde a gente coleta as informações, entende como vai ser colocado o sistema, cria-se o banco e aí a gente vai para a camada Model View Control. Vou deixar uma sugestão antes de finalizar essa gravação, que é pesquisar sobre frameworks em PHP. Vocês vão ver que tem alguns frameworks bastante utilizados, inclusive no mercado de trabalho. E se vocês encontrarem, seria interessante no fórum postar algum deles para a gente conhecer mais, tá? Seria um exercício interessante, porque na prática, na vida real, a gente vai acabar usando esses frameworks, tá bom, pessoal? Então eu vou encerrar meu bate-papo por aqui. Eu pretendi colocar todos os dados para vocês, tanto da agenda que ficou para trás, né, que a gente não conseguiu fazer a reunião, e dessa agenda nova. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês falem comigo. Nossas reuniões vão continuar no horário normal, é que hoje realmente eu não consegui atender vocês depois desse horário, tá? Mas fiquem tranquilos, mesmo não ter participado da reunião, vocês vão ter acesso a esse vídeo. Bom, pessoal, um abraço então, até mais, tchau, tchau.